renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. Gálatas 3,13. Vamos começar com esse versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu de quê? Da maldição de quê? E o que é a circuncisão? É voltar para a lei, voltar para os pobres rudimentos. E eles não percebem isso porque eles não sabem como dividir os 11 apóstolos de Paulo. Eles acham que Paulo e os outros apóstolos são um grupo unido, mas temos evidências de que os inimigos de Paulo eram os apóstolos, como já aprendemos com as evidências escritas. Agora vamos ensinar alguns erros e depois passar para outros e seguir adiante, mas o primeiro que vamos analisar é o seguinte: eles acreditam no batismo em água. Eles acham que todos os membros devem ser batizados. Eles negam o batismo católico, que é por aspersão, que é um pouquinho de água quando são bebês. Eles dizem que Cristo foi batizado como adulto. Portanto, deve ser batizado como adulto. E então eles batizam os adultos. No entanto, há instruções para nós, os gentios, encontradas em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Veja o que disse o primeiro cristão. Paulo foi o primeiro a ser chamado de cristão. Os apóstolos eram chamados os do caminho, mas o primeiro cristão, quando Cristo lhe apareceu, indicou isso a ele. 1ª Carta aos Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para o quê? Mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne sem efeito. Então, o que Cristo disse a Paulo? Não batize. E disse também aos seus outros companheiros para batizarem? Não, Paulo foi o primeiro. Ele diz: eu o primeiro, portanto o primeiro. Ao primeiro cristão disse ele: você não pode batizar, isso é um rudimento. Portanto, os protestantes, os pentecostais, quase todos os grupos cristãos batizam os crentes. Até mesmo grupos satânicos batizam, as testemunhas de Jeová batizam, os mormons batizam. Todos eles estão cortados no mesmo formato. Agora, uma pessoa na graça não é batizada na água porque ela está fermentando a massa. Um pouquinho de fermento leveda a massa. Ele está adulterando a pureza do Evangelho da graça. Portanto, ao primeiro cristão, o primeiro líder diz: Cristo não me enviou para batizar. Isso é prova suficiente para você? Sim, em Hebreus 6:1, para aqueles que estão ouvindo, para que possam ver depois, diz: deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, a doutrina dos batismos. Quando o batismo na água foi substituído pelo batismo em sua morte. Romanos capítulo 6, versículo 3. Diz: sabendo que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte e não em água. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Pedro estava pregando, e vocês sabem que Pedro é o chefe que transtorna casas inteiras. O líder da circuncisão que transtorna casas inteiras para obter ganhos desonestos. Então, depois que Pedro pregou, veja o que ele diz. Ouvindo isso, ou seja, a mensagem de Pedro, que Pedro disse que eles mataram o Messias, e o Messias disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Mas Pedro colocou a culpa neles para que buscassem o arrependimento. Lembre-se de que Cristo disse: ninguém tira a minha vida, é porque eu tenho poder. Eu a coloco porque tenho poder para devolvê-la e para tirá-la.
Mas então ele se aproveitou disso e disse a eles: vocês mataram ao justo. Eu? Sim, você. Porque é isso que os protestantes dizem por aí. Você o matou, ele morreu por você, você é culpado. Se alguém me dissesse isso, eu correria para a frente e diria: Senhor, perdoe-me. E isso é uma mentira, você não matou ninguém, você nem estava lá. E hoje estão colocando a culpa em você. Ouça, e ao ouvir isso, essa frase: compungiram-se em seu coração. Quem não ficaria com o coração partido? E eles disseram a quem? Imagine que personagem, Pedro, o perverso. Esse é o homem mais perverso de toda a Bíblia. E esses protestantes ainda o chamam de meu apóstolo Pedro. Como você vai honrar um homem como esse? Diz. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: viram que estão todos juntos ali? Homens irmãos, que faremos? Ele lhe respondeu assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. É por isso que há igrejas que dizem que até que você seja batizado, você não tem perdão dos pecados. Porque uma mentira traz outra mentira. Agora não é que você se arrependa, mas se for batizado, também não há perdão dos pecados. Para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a partir daqui, eles recebem o dom do Espírito Santo, que para eles é falar em línguas. E então, eles também entendem que você deve se arrepender. Agora, Paulo diz muito claramente. Vejamos o que ele diz, nosso apóstolo. O apóstolo que estamos honrando, o apóstolo da verdade. Preste atenção nisso e ame a verdade. Defenda a verdade. E tudo isso, tá? Ou seja, Paulo disse antes do versículo 18 que somos uma nova criação em Cristo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso significa que ele não os chamará ao arrependimento porque não os está levando em consideração. E ele nos encarregou a palavra de... E o que Pedro pregou? O arrependimento. Agora Paulo diz que quando Cristo se manifestou a ele diz: ele me confiou a palavra da reconciliação. O que significa que ele não leva em conta o pecado que você tem. Ele simplesmente diz a você: olhe, aceite que ele morreu por você, reconcilie-se e agradeça a ele. Então você fica sentadinho ali sem ir para frente, sem fazer um show. Bem, você entende e diz: obrigado, Senhor. Quer você diga isso em voz alta ou não, seja como for, mas se for sincero, você diz: obrigado porque hoje eu recebo a reconciliação. E recebo que todos os pecados estão perdoados e recebo que tenho paz contigo. E já aí mesmo, onde você está, sentadinho, ouvindo pela internet, na prisão, deitado, em um hospital, onde esteja, aí mesmo ele te reconcilia. Assim que somos, isso é o que um pastor é. E o que você é quando compartilha, assim que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus estivesse pleiteando por nosso intermédio, pleiteamos com você em nome de Cristo, o que diz? Outros erros manifestados pela igreja protestante em todo o mundo, incluindo todas as denominações fora do Crescendo em Graça. O batismo com o Espírito Santo. Jesus disse, ele disse: ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele lhes ensinará todas as coisas. Falando desse batismo no Espírito Santo, ele o chamou de Consolador, que veio para ensinar, era um espírito de ensino. E isso não são línguas. Agora veja o que diz, o que a graça ensina e o que este ministério ensina. Efésios 1:13. Veja o que diz, o que é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Nele também vós. Número 1, é assim que você recebe a promessa do Espírito Santo. Diz, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho de vossa salvação. E tendo crido nele, foste selado com o Espírito Santo de quê? Paulo disse a Timóteo: olhe, Timóteo, o propósito deste mandamento não é o de Moisés. Porque Paulo disse que Cristo pôs fim à lei.
O propósito desse mandamento que produz o evangelho que eu prego, o evangelho da incircuncisão, é o amor nascido de um coração limpo. E quem tem um coração puro? Se todos os corações são impuros, de acordo com o profeta. Mas quando Cristo morreu, santificou o seu coração e o purificou. Diz, é o amor que nasce de um coração puro. E de quê? Esse é o tema de hoje, consciência santificada. E de uma boa consciência, e de que fé? Da fé não fingida. Você sabe que as pessoas religiosas que não conhecem o verdadeiro evangelho têm uma fé fingida. Porque eles dizem, Cristo te ama e eu também. E quando você se junta às igrejas deles, se cometer um erro, eles o expulsam. Isso é fé fingida. Mas você disse agora que me amava. Não, eu te amo desde que você se comporte como eu penso. Eles te expulsam, cancelam até sua adesão de membro. Ou, se você se divorciar, eles o excomungam da igreja e você não pode mais participar de nada por um estúpido divórcio. Que isso às vezes é uma bênção para os dois. Às vezes, nem todas as vezes. Mas as pessoas religiosas são assim, elas têm uma fé fingida. No ministério crescendo em graça, não é porque merecemos ou porque somos muito bons, mas porque entendemos o evangelho da incircuncisão dado a Paulo, o evangelho da graça, e isso nos faz amar de verdade. E você pode amar aqui, mesmo que tenha cometido um erro, eu ainda o amo, e pronto. Isso é dessa forma. Bem, o versículo 19 também diz, da primeira carta. Timóteo, versículo 19. Esse é o tema, e vamos falar sobre os versículos que falam sobre consciência. Vamos nos manter em um só assunto para simplificar o máximo. Diz, mantendo a fé. E a boa o quê? Consciência. A qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Observe o que Paulo diz aqui. Vejam, esses dois abençoados que estavam conosco naufragaram na fé. Por quê? Porque caíram em uma má consciência. E então, quando você cai em má consciência, você não pode praticar a fé, porque quando você quer praticar a fé, sua má consciência lhe diz, cuidado, você falhou, Deus já não vai te perdoar. Então você quer acreditar, mas não consegue porque caiu em uma consciência ruim. Então você não encontra perdão. E Paulo diz, eu os entreguei a Satanás. O que isso significa? Entregar a Satanás é entregá-los à vontade de sua carne. O único Satanás que existe aqui é a sua carne. Essa carne é o gênero diabo, é o gênero Satanás. Satanás foi destruído na cruz do Calvário. Ele não existe mais. Esse é o jornal de ontem. Isso aconteceu, mas deixou você com um corpo danificado, a luxúria que está em sua carne. E se você perder esse evangelho e perder a fé, aqui você se entregará à vontade decaída de sua mente carnal. E isso é como estar nas mãos do diabo. Por que a religião acredita no diabo? Porque eles não estão na fé. Eles apostataram da fé. É por isso que Paulo diz que eles apostatarão da fé e o Senhor não virá. Sem que viesse o quê? Apostasia. É por isso que estou aqui, porque a apostasia já está reinando. E por que eles acreditam no diabo? Porque não estão em fé e nem em boa consciência. E por isso estão entregues a Satanás. Você quer saber quem está entregue a Satanás hoje em dia? Todos os religiosos estão entregues. Eles não sabem, mas é a vontade da carne. Sabe por que você está entregue ao Senhor? Porque você tem a mente do Senhor te dirigindo. Vamos dar uma olhada em um gráfico do tabernáculo. Vamos ver para te dar uma ideiazinha. Ver se posso, se eu consigo com esta ajuda visual. Às vezes essas coisinhas ajudam, mas às vezes não. Veja, o lugar santíssimo, como você pode ver aí, é onde estava a arca do testemunho, que só Deus estava ali. Somente Deus e o sacerdote entrava. Está vendo o pátio? O pátio era onde o sacerdote ia para derramar o sangue do cordeiro, do bezerro, do novilho. Era lá que todos os sacrifícios eram feitos, o derramamento de sangue e as ofertas pelo pecado. Depois que esses sacrifícios eram oferecidos no pátio, o sacerdote, uma vez por ano, como diz o texto, era oferecido continuamente todos os anos. Uma vez por ano ele chegava ao local dos lavacros, dos lavamentos, das cerimônias. Então ele tinha que ir até lá e fazer uma série de cerimônias. E ele tinha que usar cuecas, vestir roupas íntimas de linho fino. Sim, para não suar, porque o suor é um símbolo de obras. Sim, veja só como Deus detesta as obras da carne.
que desde lá vinha dizendo: vistam este abençoado com uma seda para que ele não sue, porque se ele chegar a suar quando for passar por lá, ele morrerá. Então, o que acontece? Ele estava aqui e você vê esse véu. Onde diz o véu? Esse véu, quando Cristo morreu, o que aconteceu? Diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Era tão grosso que não havia tesoura, não havia serra, não havia furadeira. Não havia nada que cortasse pela espessura que tinha. No entanto, quando Cristo morre, ele é rasgado de cima a baixo. Não pense que alguém passou por baixo e o cortou. Foi de cima para baixo. De cima para baixo ele se rompeu. Então, o que isso implica? Que agora, esse homem entrava lá uma vez por ano. Ele tinha que ser amarrado porque se suasse ou cometesse um erro lá, quem iria procurá-lo diante da presença do Senhor? Então aquela corda era só por precaução. Hello! E os sininhos? Você já viu padres que tocam sininhos quando celebram missas? Isso é um símbolo daquele sacerdote que, quando entrava lá, precisava dos sininhos, porque se os sininhos parassem de tocar, o abençoado morria. Então você tinha que pegá-lo com uma corda e tirá-lo do lugar santíssimo, trazê-lo aqui para enterrá-lo, porque ele morreria. Tinha que procurar um sacerdote melhor porque ele falhou. Colocou o shortinho de algodão. Algum erro ele cometeu. Agora o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Agora o que acontecia? As pessoas estavam aqui no átrio. As pessoas estavam dizendo: eu espero. Espero que ele não morra e saia de lá, porque se ele sair de lá, a prosperidade virá. O povo prosperava, os animais se curavam, a vegetação, tudo. Bem, todo o povo prosperava se o aparelho saísse de lá vivo. Se o sacerdote saísse vivo. Agora vejam o que acontece. Prestem atenção em mim. Prestem atenção em mim. Observe o que acontece. Que ele passou do lavamento, atravessou o véu e entrou lá. Agora, quando Cristo morre, o véu se rasga, dando a entender o quê? Agora não é o sacerdote. Agora todos nós temos ingresso para lá. E não morremos. Agora podemos estar na presença de Deus sem sacrifícios e sem fazer mais nada. Imagine que este é o rosto de um homem. Ele tinha 3 partes. Está a mente, onde está o pecado, a culpa, as indulgências. E depois é onde eu coloco as obras. Obras à parte. Por que com este gráfico estou me referindo ao ser humano? Você vê o corpo? Você vê as 2 setas? Porque o que quer que você tenha aqui, se em sua mente não tiver uma consciência limpa, isso afeta o teu corpo físico. Você envelhece. Sempre está doente, dizendo: isso me dói aqui, isso me dói ali. Minha mãe teve úlceras. Porque é uma mente cheia de pecado, de culpa. Você não será capaz de viver a vida como foi chamado a vivê-la. O que acontece então? Isso é como um símbolo das 3 partes. Está vendo o corpo? Esse seria o átrio. Então, no lugar santo, eles te colocam obras. E no lugar santíssimo, onde você deveria estar reinando, eles te dizem: aí está o pecado. Porque é aí que vivem os sacerdotes. É aí que Roma vive. É disso que vivem todas as religiões evangélicas. Eles mantêm você em culpa e no pecado. Passe à frente aqueles que estão errados. E durante toda a semana, eles mantêm você com a mesma bobagem. Então, o que a graça faz? Terceiro gráfico. Veja o que a graça faz. Aqui estamos de volta à mesma coisa. Veja, eu coloquei onde estão as obras, coloquei no porta-malas. Você sabe o que é um porta-malas? O porta-malas é onde você guarda coisas. Na garagem de sua casa, o que você guarda? Na Colômbia dizem que é a lata de lixo, a lixeira, o lixo. Em Porto Rico chamam de zafacón. O porta-malas. Vamos colocar no porta-malas. É o trunk do carro. É onde você coloca tudo. Se alguém vier ver o carro, você esconde tudo lá dentro. Portanto, em sua mente, você tem que ter sua consciência, porque a consciência é sua identidade espiritual. E Cristo pagou um preço para que você tenha a consciência bem limpinha e possa reinar em vida e ter um vocabulário de autoridade. Não recebo essa doença.
Ah, mas esse é o seu pai e a sua mãe? Esses são minha mãe e meu pai. Eu já sou outra história. Eu sou uma nova criação. Eu me declaro saudável. Não, mas meu povo é pobre. Esse é o meu povo. Mas eu não sou pobre, porque minha consciência me diz que sou próspero. Eu tenho em minha mente algo melhor. Porque o Evangelho da Graça ajeita a sua consciência. O que eu trago é vida e vida em abundância para o povo, para que você possa reinar. Em Gálatas capítulo 2, versículo 7, fala sobre esses dois apostolados. É por isso que Paulo disse que o próprio Deus constituiu apóstolos, porque ele constituiu apóstolos bons e maus, assim como constituiu o diabo. Foi ele quem o criou. E ele faz o bem e o mal. Deus é o governante de ambos. Agora observe o que diz aqui no versículo 7. Antes, pelo contrário, como vistes que me foi confiado o evangelho da incircuncisão, assim também a Pedro foi confiado o evangelho de quê? Diga, 2 evangelhos. Há um evangelho verdadeiro e há um falso evangelho. O da incircuncisão é para nós, os gentios. O da circuncisão foi para os judeus. Portanto, há 2 apostolados. Agora você precisa ver a conduta de Pedro em seu apostolado. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 14. Veja o que ele diz. Bem, no versículo 11, primeiro ele diz que o líder da incircuncisão repreendeu o líder da circuncisão. Em outras palavras, Paulo repreende Pedro no versículo 11. Ele lhe diz, mas quando Pedro chegou a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque era de quê? Ele quer dizer que Paulo chega e diz, vejam irmãos, a mim foi dado o evangelho da incircuncisão, e a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão. Mas então ele o repreende dizendo, você está de condenar Pedro. E alguém poderia dizer, imagine se Pedro lhe dissesse, Paulo, se você está dizendo que Deus me deu o evangelho da circuncisão, então fique com os judeus, porque a circuncisão é para os judeus. Isso vem de Moisés, foi um pacto defeituoso, não leve isso para os gentios. É por isso que Jesus, nos dias de sua carne, estava dizendo aos apóstolos que pelo caminho dos gentios não ireis, não levem isso aos gentios, isso é para vocês, judeus. Mas no versículo 14, Pedro não lhe dá ouvidos. Veja o que diz o versículo 14. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do evangelho. Diga, do evangelho. O evangelho é a incircuncisão, que é onde você está abrigado neste momento. A certeza de que você está andando na verdade, de que não está em um ministério mentiroso, de que não está em um falso apostolado é essa. Mas vendo eu que não andavam retamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a se judaizarem? O que Pedro estava fazendo? Ele estava forçando nós gentios a fazer o quê? Bem, você sabe que Pedro estava errado, porque seu evangelho era o evangelho da circuncisão para os judeus. O evangelho de Paulo era para nós, os gentios. E então o que acontece? Quando Paulo vai para Roma, ele começa, porque os gentios estavam lá. Os romanos não eram judeus, eram gentios. Então Paulo disse, este é o meu território. Pedro, não vá para Roma. Este é o meu território. O evangelho da incircuncisão, eu quero levá-lo a Roma. Mas, quando ele começou a falar sobre isso, Pedro maquinou e disse, não convém que este homem viva. Então a história. Diga, a história. Ei, aqueles de vocês que estão nos assistindo pela internet, vocês vão entender isso. A história diz que Paulo, seu dever era ir aonde? Para os gentios, com o evangelho da incircuncisão. Mas então, Pedro chegou e os apóstolos procuraram uma maneira de matá-lo. Observe que eles eram tão ruins que a Bíblia diz que quando Cristo morreu, o apóstolo da incircuncisão, Paulo diz, Cristo morreu uma vez e levou o pecado para sempre. Para que Cristo morreu? Para tirar o quê? Tirar o pecado do caminho, certo? Ele o tirou do meio para sempre. Agora João vem e diz, irmãos, se alguém pecou, seja advogado do Pai. Então, assim que João diz, se alguém pecou. Sabe o que João estava fazendo? Jogando no chão todo o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário.
Quer dizer, João era mais maligno do que Pedro. E Tiago diz: irmãos, vedes então que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. E Paulo diz: irmãos, concluímos, portanto, que um homem é justificado pela fé sem obras. E Tiago diz: não é pela fé, mas também pelas obras. Não. Então, Romanos 11:6 tem que ser excluído, onde diz que se é pela fé, não é mais pelas obras. Caso contrário, a fé não é mais fé. E se é por obras, não é mais pela fé. Caso contrário, a obra não é mais obra. Tiago era apenas mais um bandido e também era irmão de Jesus. Pastor, mas se você continuar falando sobre esses apóstolos, você vai matar todos eles. Mas eu tenho um chamado para identificá-los. Ei, Pedro era ruim. É por isso que o Senhor disse: este povo chama o bem de mal e o mal de bem. Nem tudo que reluz é ouro. Você vê essas pessoas por aí, sabe, com muita aparência e fazem muitas cerimônias. Pastores com grandes bíblias. E eles falam sobre Jesus Cristo e dizem: o Senhor ama você. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas o diabo está procurando por você. Então, isso é uma forma de falar bem, mas depois anulando tudo. Cristo morreu por nossos pecados, mas não os levou completamente embora. Você ainda pode ser encontrado em pecado, então por que ele morreu? Deixando você com um corpo ruim. As garantias são 100% de que você será encontrado em pecado novamente. Portanto, Cristo morreu em vão na cruz do Calvário. Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz: e ele mesmo constituiu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Há um detalhe aqui, isso se presta, onde diz aí: ele mesmo designou apóstolos, está no plural. É por isso que algumas pessoas abençoadas ao redor do mundo dizem que José Luiz não é o único apóstolo. Porque, como está escrito lá, apóstolos não diz apóstolo. Agora entendemos que para manter a unidade do Espírito tem que ser um apóstolo, porque se diz apóstolos, então os apóstolos ensinarão de forma diferente e entraremos na diversidade. A pergunta é: pastor, como explicar isso para dizer que é um só apóstolo? Porque ele deu 2 apostolados. É por isso que ele diz apóstolos. Ele fez de Pedro apóstolo da circuncisão e de Paulo apóstolo da incircuncisão. São 2 apostolados. Portanto, ele não poderia dizer que constituiu um apóstolo. Ele constituiu apóstolos. Portanto, o propósito era a edificação do corpo de Cristo. Agora deixe-me perguntar-lhe, abençoado, vou fazê-lo pensar novamente. Vou te fazer pensar. Se ele constituiu o apostolado da incircuncisão para a edificação do corpo de Cristo, e quem deveria estar realizando esse trabalho era Paulo, e ele foi morto em Roma. Então, onde estava o corpo de Cristo? Pedro não podia levantar o corpo de Cristo porque Pedro era da circuncisão e a lei não aperfeiçoava nada. Ele representava a lei. De fato, a missa é uma cópia do que os judeus faziam no deserto. Então, onde estava o corpo de Cristo? Ele diz para a edificação, e o edificador ainda não havia aparecido até 1986. O corpo de Cristo não existia há 2000 anos. Deu início quando esse ministério começou. Foi quando o corpo de Cristo começou na igreja. Aí começou. O apostolado da graça estava oculto. Eles mataram Paulo e ali cessou. Para ele poder edificar o corpo de Cristo, tinha que trazer o edificador. E o edificador, nesse caso, agora entendo que sou eu.
Mas antes eu estava envolvido nessa mentira. Eu também estava envolvido nisso. Eu tinha, veja, uma igreja, preste atenção em mim, uma igreja que une Paulo com os apóstolos. Você sabe que as pessoas dizem, mas havia 11 apóstolos. Judas tirou a própria vida, e então restaram 11. Depois veio Paulo como o 12º, portanto ele foi o último dos apóstolos. E então eles misturam os 12. É isso que as chamadas igrejas fazem hoje. Eles misturam os 12 e depois pegam todo o pacote, pegam a circuncisão com a incircuncisão, e misturam tudo, e fazem disso uma igreja. Isso não levanta o corpo de Cristo. Você não achava isso? Eu costumava pensar assim, que Paulo veio como um abortivo. Eles o colocaram com os apóstolos e o misturaram. Não. Paulo disse, eu o primeiro. Paulo diz, eu o primeiro. Além disso, ele disse, eu pus o fundamento e os outros apóstolos. Essas pessoas não fizeram nada. Porque o conhecimento não faz acepção de pessoas. Quando você é edificado aqui, ninguém é mais espiritual do que outro, porque o conhecimento evita que apareça a competição humana de que eu sou mais do que você e você é mais do que eu. Isso existe no sistema. Você não vê que existem os irmãozinhos ungidos, aqueles que vêm à frente e oram, ou aqueles que vêm no sábado quando o pastor diz, irmãos, no sábado vamos jejuar e orar, aqueles que podem vir porque as coisas estão ruins, Satanás está tomando conta da igreja. Esse tipo de corrupção, esse tipo de conversa corrupta, de conhecimento corrupto, bem, aí vão alguns e outros estão frios. Essa linguagem joanina, porque quando você não é frio nem quente, isso não é assim, isso é circuncisão. Isso vem de Moisés. Lembra que Moisés levantou a mão e conquistou o povo? Mas se ele abaixasse a mão, o povo de Deus perdia. Mas se outro viesse e ajudasse a levantar a mão, o povo começava a ganhar. Lá é uma competição, aqui não é assim. Aqui estamos todos completos e perfeitos, sem que nos falte nada. Aqui a competição vem do Senhor. O que eu tenho pena é do sistema religioso que nos critica. Sabe por quê? Porque quando isso se revista de incorrupção, lembre que seu trabalho no Senhor não é em vão. Está sentadinho aqui ouvindo isso e escuta, se alimenta. Isso é um conhecimento que precisa explodir de alguma forma. Você não percebe que nem tudo pode permanecer apenas em conhecimento? Chega a uma estatura. Diga estatura. Sim, há uma estatura, há uma medida. A plenitude de Cristo quando todos nós chegarmos. E então, em toda parte do mundo, onde estará esse corpo? Que está sendo edificado, porque todos aqueles que ele possui chegarão. Em um abrir e fechar de olhos, não apenas seu entendimento será iluminado, mas seu corpo será transformado quando este corrupto se revista de incorrupção. Um povo como nunca houve na face da terra, como disse Joel. Portanto, eu te encorajo, para que você continue nesse conhecimento, não deixando de congregar na igreja sempre unidos, crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler como está escrito em Efésios 4, no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É até que todos nós cheguemos. Diga, todos nós vamos chegar. Que bom que nenhum dos que sabem disso vai ficar. Os únicos que não terão seus corpos transformados são aqueles que não têm esse conhecimento. Como Deus vai mudar um pobre evangélico que anda por aí vendo cobras em seus sonhos todas as noites e blasfemando o nome de Cristo todos os domingos na igreja, chamando de pecador ao que ele lavou e limpou? Como Deus vai transformar um homem assim, com um conhecimento tão corrupto? Imagine isso. Ou um padre que dá uma missa com um pedacinho de hóstia dizendo que esse é o corpo de Cristo, quando a Páscoa já foi sacrificada por nós e ele habita totalmente em nós. Como Deus vai transformar esse homem? Deus não transformará aqueles cujas mentes estão cheias de corrupção. Deus transformará aqueles que recebem seu evangelho.
Essa é a mudança. Você recebe essa palavra e chega ao conhecimento do Filho de Deus. Estes Deus vai transformar. Isso é a esperança do crente. Essa é a firmeza do crente. Pastor, e se isso não acontecer? Bem, esperamos pelo próximo ano, não marcando datas como alguns fazem. Não, esperamos pelo próximo ano, esperamos o momento certo, esperamos mais 30 anos caso tenhamos que esperar mais, pois isso é conforme o seu propósito. Agora, eu sei que aqui diz, até que todos alcancemos a estatura, e a alguma estatura chegamos, pois estamos crescendo em graça. Sinto que estamos crescendo, não é? Estamos vendo com nossos próprios olhos quantas pessoas tiveram suas mentes transformadas aqui, quantos se sentem completos e abençoados, quantos entendem sua posição em Cristo Jesus, quantos sabem que receberam uma graça maravilhosa conforme ao dom de Cristo. Isso é crescer em graça, é subindo à estatura de um varão perfeito.